Então, medo patológico, assim como ansiedade, caminham lado a lado, eles fazem o quê? Eles desajustam o corpo. Eles criam uma falsa realidade. Vamos diferenciar o medo da ansiedade? Medo patológico da ansiedade patológica. O medo é uma evitação, o medo é um perigo, é uma análise de um perigo irreal e eu tenho que evitar. E a ansiedade, ela vem como uma apreensão, junto com o medo, eles caminham muito lado a lado. Então, a ansiedade patológica, ela está sustentada no medo, no sentimento do medo, é um outro estado emocional. Esses dois estados emocionais caminham lado a lado, fazendo com que você tenha transtornos de ansiedade. E o medo patológico, perdão, a ansiedade patológica, ela te leva a ficar numa apreensão, numa evitação. Não entra em ônibus fechado, não consegue andar de avião. Medo e apreensão, ansiedade. Então, medo e ansiedade, na verdade, os transtornos de ansiedade, eles têm como base esses dois estados emocionais desregulados, patológicos. Porque esses dois estados emocionais criam uma falsa realidade. E aí eu te pergunto, o que você está fazendo para vencer essa ansiedade? Se você estiver com medo te bloqueando, o medo como bloqueio emocional, o que é um bloqueio? Aquilo que não te deixa avançar. O medo, ele te bloqueia, ele te leva a fazer evitações. Por que evitar? Para não morrer, para proteger-se. O medo, veja que o medo patológico, ele tem muito do medo saudável, que é de sobrevivência. Mas por que está patológico? Porque você agora se paralisa com tudo. O medo patológico, ele na verdade quer te proteger, é você evitando os perigos para não morrer, para não passar mal. Você evita um ônibus, o ônibus não é perigoso, mas você evita. Por quê? Porque você está vivendo a vida por uma falsa realidade, minha amiga. Por isso que você não vence as guerras da vida. E por isso que Deus, ele precisa segurar os céus e não liberar os propósitos que ele tem para você. Ele tem que te segurar. Porque se você vive com uma falsa realidade, o diabo, você é presa fácil de Satanás. Você é presa fácil das trevas, porque o diabo pode jogar qualquer mentira que você, com a sua falsa realidade, acredita na falsa realidade do diabo. Então Deus, ele tem que te proteger. Como? Segurando os propósitos que ele tem para você. De repente Deus, ele te chamou para ser uma grande pregadora de nações. Ou uma mulher que revoluciona o seu bairro com, não sei, você de repente trabalha no serviço social, você traz ali um projeto, de repente Deus tem um trabalhar, um propósito em que você crie novos projetos que melhorem a vida das pessoas que estão em vulnerabilidade. Mas Deus não libera os céus para que você viva isso, por quê? Porque você está num transtorno mental. Você está doente, minha amiga. Porque você vive bloqueada com medo. E logo, se Deus te colocar para você viver os propósitos, você acha que o diabo vai te deixar fazer e viver esses propósitos? Minha amiga, não vai. E Deus conhece. Se você não está fortalecida com a realidade sã, isso é perigoso. Isso não é perigoso. Se você não tem esse controle emocional da sua mente, o que Deus vai fazer? Te proteger. Como? Deixando você fora de cena. E o que o medo patológico faz? E não é Deus que está fazendo com você. É você que está fazendo isso consigo mesma. Não é o diabo. Ele só está se aproveitando de uma fraqueza emocional, de um processo de adoecimento mental. O medo, ele é um agente paralisador. E aí você me pergunta, Dulce, mas por que falar do medo? Porque o medo é um agente paralisador. O medo não te deixa avançar. Não adianta Deus liberar pessoas, vem aqui nos ajudar. Você tem uma grande ideia, você é uma mulher muito inteligente. Lá no fundo, você vai se ver incapaz. Você não se vê com capacidade necessária para criar um projeto na área de assistência social com a comunidade. Por quê? Porque lá no fundo você está bloqueada, acreditando numa falsa realidade que você não é capaz. Ó a falsa realidade. Então, medo. E se não der certo? Ó o medo. E se eu errar? Ó o medo. Te paralisa. Deus,
O propósito de Deus, o maior propósito dele, ele não te criou para ficar com medo, lógico que não, nem com transtorno de ansiedade. Isso aconteceu. Você tem uma história de vida que te permitiu, uma infância, experiências traumáticas que não foram bem resolvidas. E que tem possibilidade de resolver. Só que Deus, ele quer te curar e ele quer que você também se cure. Não é ele te curar tirando esse medo, não. Deus não tira medo, gente. Você tem que vencer esse medo patológico. Tem técnicas para isso. Deus deu através da ciência. Veja que tudo que eu estou trazendo para você é científico e é Deus te entregando para você fazer uso dessa ferramenta. Ele não vai tirar o teu medo. Eu vou te mostrar agora na Bíblia aqui que ele não tira medo.